água aí, tá? Tá baixinho, fica à vontade. É que eu vou ler pro de óculos. Eu também. Eu tenho um em cada lugar. No carro. É. No lugar tem um. E de longe vai bem, agora perto. Às vezes eu chego aqui assim, né? Eu ponho aqui, ó. Aí eu coloco o óculos numa altura assim do olho pra dar o ângulo, sabe? Esse dia eu fiz um multifocal, pelo amor de Deus, eu não consigo, cara. Então, eu não consegui sem nada, esse é. Você pra baixo, pra longe e de cima pra longe. É horrível. Não consegui não. Tá no final. Boa noite a todos. É com grande alegria estamos aqui reunidos mais uma vez na nossa querida Cruzada Espírita Cristã, uma casa de estudo, de socorro, de comunhão, de alegria, de irmandade, abençoada com todas as energias salutares, um impulso para a nossa jornada e que isso possa nos fortalecer cada vez mais. Esta busca incessante pelo aperfeiçoamento. Não basta a gente crer e não entender. Faz parte do conhecimento entender, absorver e compreender as leis divinas. E a nossa cruzada está aqui, sempre de portas abertas. Muito obrigado, Deus maravilhoso, por essa oportunidade, por essa chance de estarmos aqui. Porque só Ele permite. Não cai nenhuma folha se Deus não autoriza. Então vamos iniciar. É muita alegria que recebemos o Rodrigo, velho de casa aqui. Já está até registrado o nome da cruzada na carteira. Eu tenho uma plaquinha de ativo-mobilizado aqui. É isso. Falta o busto ali na frente, nós vamos arrumar um. Não, isso não precisa. Não precisa. Que bom, graças a Deus. Então vamos fazer a oração no começo aí. Quem puder auxiliar aí na música, na luz, por favor. Pai de bondade infinita, Criador dos mundos, divindade, Pai eterno, Pai nosso que estais nos céus. Estamos aqui em busca de Ti, em busca da santificação, do aperfeiçoamento e da nossa melhoria, Pai. Que a Sua misericórdia nos alcance, que a Sua piedade nos alcance e que a Sua graça, através da reencarnação, nos seja concedida. Bendita a reencarnação, que nos oferece chance de renovação, de melhoria. Pai amado, nos proteja dos percalços e neste processo educativo possamos estar amparados pela espiritualidade de luz, que nos conduz, que nos ama infinitamente através do comando de Jesus Cristo. Cristo amado, Cristo querido, quero fazer parte do seu Evangelho. Queremos estar sempre de ouvidos de ouvir e olhos de ver os seus ensinamentos. Nos guie nos seus passos, nos seus ensinamentos, para nos tornarmos pouco a pouco pessoas melhores, entendendo que a felicidade não está nas coisas, e sim naquilo que é invisível aos olhos, Pai. Perdoa por sermos tão pequenininhos ainda, nos perdoe, Pai, por errarmos tanto, mas queremos aceitar o seu Evangelho nesta marcha incessante de progresso e de maturidade espiritual. Que possamos aprender
e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos oferece na noite de hoje, através do nosso irmão Rodrigo, que receba todos os fluidos necessários para nos transmitir os ensinamentos do Espiritismo. Em nome de Deus de Jesus, iniciamos a primeira parte na santa paz do Senhor. Que assim seja. Rodrigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Foi engraçado que eu cheguei aqui um pouco mais cedo hoje, porque eu estava na empresa, né? Faço parte ali na Este Brasil, para quem conhece. E eu passei o dia aqui em Olímpia, eu adoro Olímpia. Né? Não só porque temos negócios aqui, mas porque é uma cidade muito acolhedora, né? Essa casa, então, nem se fala. Eu acho que eu venho aqui desde quando eu era gordo. Porque para quem me conhece há mais tempo, eu sou bariátrico, né? Não é que eu era gordo, gente. Eu tinha 2 metros de altura, mas estava bem socadinho, né? Então, aqui a Tereza sempre nos convida, eu fico muito feliz, né? E hoje foi curioso, que eu cheguei aqui, tá ali o meu equipamento, eu sempre faço palestras com slides, vídeos e tal. Tava montando, perguntei pra galera que tava mais cedo aqui, e aí, vocês querem uma aula mesmo, igual eu faço aqui, vocês querem evangelho? Por quê? Porque às vezes eu vou em casa aqui, não tem equipamento, aí eu não consigo carregar projetor para todo lado, igual eu fui numa casa segunda-feira, né? De 5 ou 6 ou 7 que respondeu, 5 ou 6 ou 7 falou evangelho. Então vamos de evangelho, né? Parece que eu tô precisando me desgarrar das redes sociais, das tecnologias. Vamos chegando aí quem está chegando agora. E por outro lado, a hora que a gente pega esse livro aqui, a responsabilidade aumenta, né? Com certeza. É engraçado também falar do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu mesmo, filho de espíritas, vó médium de todos os fenômenos que vocês possam ter, porque lá atrás, 20 e tantos anos, ela desencarnou, então mais 20 anos, eu tenho 43, a minha avó era médium de efeitos físicos, vidente, analfabeta que psicografava poemas. Então minha avó é incrível, né? Se ela está lá no além cuidando de mim, ou se ela já está aqui, talvez na minha casa, eu não sei. Mas a minha avó teve essa influência espírita na minha vida. E mesmo assim, eu fui um espírita 1.0. O que seria, na minha opinião, para você que está em casa e discorda de mim, desce o comentário aí, que depois eles me enviam e eu me explico melhor. Mas sim, eu achava que nós espíritas não podíamos, não é que não podíamos, não precisávamos nem um pouco de um livro chamado Bíblia. Se eu falar para mim, eu gosto mesmo é de dar aula para evangelização infantil. Todo mundo que me conhece sabe que nós temos um trabalho com evangelização. Eu pergunto para os meus aluninhos, como é que chama aquele livro grossão? Aí eles falam Bíblia, eu falo, não, Bíblia. Não, professor, está errado, é Bíblia. Que? Bíblia. E aí as crianças falam, Bíblia. Então na minha aula de evangelização infantil para crianças de 7 a 9 anos, sim, a gente vê a Bíblia, regularmente, todas as aulas. Mas eu, Rodrigo Leite, achava que não precisava. Espírita 1.0. E vamos piorar? Eu achava que esse livro aqui era a nossa Bíblia. Quem acha que isso aqui é a Bíblia dos Espíritas? Eu estou dizendo isso porque nossos irmãos cristãos, evangélicos e católicos, alguns deles, em especial os mais antigos, né, acham que realmente o Espiritismo, né, isso é falta de informação mesmo, desinformação. Hoje quase não tem isso, né? Desinformação, né? Dedo ávido em fake news no WhatsApp, hoje quase não acontece, né? Mas isso já acontecia, desinformação. Infelizmente, lá na época que o Chico foi processado, vocês lembram? Quem assistiu o filme do Chico sabe que a família do Humberto de Campos processou ele e a igreja combateu ele, perseguiu e etc, né? O filme do Chico é perfeito. Criou-se uma falsa ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas, e não é. Não é por quê?
é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Antes da gente entrar exatamente nesse livro maravilhoso, vamos pensar no contexto que não é o Brasil, em época pós-eleições. Sem criar polêmica, hein, pessoal? Sem criar polêmica, mãe, se você estiver me assistindo aí. O mundo, qual o problema do mundo hoje? Polarização. Perdeu-se os ideais de certo e errado para eu tenho razão e você não. Vocês estão sentindo isso? A gente extrapolou a ideia de marxismo, de um comunismo social e etc. para o capital é ruim, o emprego é bom, ou vice-versa, o emprego é bom, o capital é ruim. Ninguém para 5 minutos para discutir, e sim combater. É igual casamento, né? Quem quer ter razão não permanece casado, né? A gente vai além. É dito para nós espíritas, somente aqui na nossa doutrina, apesar disso já ser há milhares de anos propagado nas seitas hindus, na China antiga, né? É chegados os tempos que nosso planeta está passando de expiações e provas para regeneração. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que chegariam os tempos. João no Apocalipse, então, nem se fala. E mesmo assim, com tanta informação ou desinformação que nós tenhamos hoje, né? Quanto e quanto se combate a ideia de eu estou certo, você está errado, e não se discute o que é melhor para todo mundo, esquecendo que o planeta Terra é um planeta que está lá pendurado no vácuo, e que se ele explodir, todo mundo, aí não é afundar, né? É explodir mesmo. Ou analogia do barco, né? Está todo mundo no mesmo barco, e aí, não, isso não é um furo, não, isso é um trinco, não, é um furo, é um trinco, é um furo, é um trinco, e a água está entrando. E o que isso tem a ver com esse livro? Já que nós já falamos que esse livro não é a Bíblia dos Espíritos. Acreditem, meus irmãos, esse livro é a chave da gente dar um primeiro passinho para nos abraçarmos enquanto cristãos. Vamos dar um exemplo em casa mesmo. Quem é que faz evangelho no lar? Culto no lar, regularmente. Quem, além de fazer, dentro de casa, tem um parente que não professa o espiritismo, mas é cristão, tem a sua Bíblia. Eu vou contar um caso para vocês. Uma mãe de um aluno chegou para mim com esse mesmo problema. Olha, professor, eu passei a frequentar o centro espírita, porque a criança, olha que legal, né? A criança era amiguinha do outro aluninho, o aluninho gostava das minhas aulas, convidou para ir, e a criança foi, mas os pais são católicos. Então, a primeira pergunta dela: você vê algum problema dele frequentar as duas casas? Eu falei: lógico que não. E é bom saber disso, que eu vou perguntar para ele o que eu estou fazendo de errado. Porque se lá na igreja católica estuda a Bíblia, estuda Jesus, nós também estudamos isso aqui. Mas lá não tem reencarnação. Mas tem uma frase que está escrito: não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se o problema de reencarnação, ressurreição está em cima de não nascer de novo, isso aí a gente vê depois. Mas não é a mesma Bíblia? Não foi a mesma pessoa? Quem falou isso? Não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus. Então qual o problema? Aí ela fez o segundo questionamento. Mas o meu marido, ele acha estranho essa história de onde já se viu, a gente não tem Bíblia, vocês seguem esse evangelho segundo o espiritismo de vocês? Falei: isso não tem problema. Eu também achava que o evangelho era uma Bíblia nossa, mas não é. Vem comigo, abre uma casa, volta um pouquinho. A casa não existe, hein? Olha o que caiu, pessoal. Será que é para mim? Os falsos profetas da erraticidade. Então eu não estou na erraticidade ainda.
Erraticidade é quando a gente está do lado de lá. Mas caiu os falsos profetas. Bom, eu não estou aqui nem para ser profeta. Mas volta um pouquinho no capítulo 21. Não lembro de cabeça qual que é ele. Haverá falsos profetas. E aí, pede para o seu marido abrir em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 45. Ele lê. O que vai estar escrito? Vou te falar o que vai estar escrito. A árvore que produz maus frutos não é boa. Vê se está diferente. Pessoal, vai estar diferente? Com exceção de uma traduçãozinha de uma palavra ou outra daqui para lá. E pasme, não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todas as traduções trazem assim. Porque, para contexto, vocês sabem como que é a Bíblia que a gente lê hoje? A origem dela? Todo mundo sabe ou vocês queriam que eu explicasse rapidinho? Posso explicar rapidinho? Vou dar um break aqui então. Bíblia. Quem acha que a Bíblia é um livro? Levanta a mão. É um livro. O formato dela é, porque a gente pega, tem lá índice, né? Só que se eu contar para vocês que a Bíblia não é um livro, então ela é o quê? Aonde é que você vai para pegar um livro onde tem muitos livros? Como é que chama? Ela é uma biblioteca. E vamos piorar a situação. Se ela é uma biblioteca, vamos imaginar que isso aqui é uma biblioteca cheia de livros. Entre o primeiro e o último livro, a gente tem mais ou menos 2.000 anos, 3.000 anos de diferença entre um e o outro, de tempo mesmo, de quando foi o primeiro, Gênesis de Moisés, ao último, Atos dos Apóstolos, depende da versão da Bíblia que você tem na mão. Faz sentido ela ser uma Bíblia? E aí a hora que você reconhece isso, dá para estudar um livro de 3.500 anos atrás, igual a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 150? Vamos piorar. Se eu voltar no tempo aqui, a gente tem um botão aqui no Cruzada, e vou apertar, a gente voltou 20 anos atrás, eu vou falar zap zap. Alguém sabe o que é isso? Vocês imaginam 3.500 anos. Isso é a Bíblia. Mas por que eu falei, vamos fazer um breakzinho para explicar o que é a Bíblia. Entendendo esse conceito que ela é uma biblioteca e não um livro, a gente começa a entender que, olha, se ela é uma biblioteca, um livro antigo, um Shakespeare original, por exemplo, você não vai ler igual você lê Paulo Coelho. Você tem que voltar a sua lente naquela época. É a mesma coisa a Bíblia. E vamos piorar. Século XIX, existia uma grande corrente de pensadores, depois do iluminismo, que profetizava inclusive que ela é uma invenção dos homens. E que Jesus nunca existiu. Na época do Kardec estava isso, vocês sabem disso, né? Era isso. E o que aconteceu com a Bíblia? Vou fazer uma brincadeira aqui, os maridos. Quando você quer colocar, por exemplo, uma mesa de bilhar na tua sala principal, uma geladeira, como é que você negocia com a esposa? Você põe um bode. A hora que o bode começar a comer as coisas e tal, ou o bode ou a mesa de bilhar, por exemplo, ela fala, não, a mesa de bilhar, pelo amor de Deus. Não é? Dos males o menor. Então um bode provou a autenticidade da Bíblia. Vocês sabiam disso? Manuscritos de Qumran. Onde fica Qumran? Uma cadeia de catacumbas, cavernas, lá na região do Mar Morto, em que um bode abençoado, que bode sobe em tudo, né? Ele é um trem. Subiu nisso aí, o pastor foi atrás dele, e aí ele fugiu, e aí, plim, ele quebrou um pote. O que tinha dentro desse pote? Pergaminhos. Feitos do quê? Em pele de carneiro da época. Escrito com o quê? Com uma tinta especial muito antiga. Selado com o quê? Betume, que é uma argila própria do Mar Morto, com alto grau de salinidade, 0 grau de umidade. Ou seja, resumindo, arqueologicamente, e hoje no século XX,
encontraram-se manuscritos, cópias fiéis da Bíblia. De quando? Da época do Cristo. Dizem que dos essênios, né? Esse detalhe a ciência ainda não provou. Mas enfim, a Bíblia que nós temos hoje, cientificamente, comprovou-se que ela é verdade, que está escrito. Olha a magnitude da palavra de Deus e de Jesus quando a gente diz religião e quando a gente fala de Bíblia. Por que a Bíblia ela é de verdade e ela pôde ser confrontada? Porque ela não estava na mão de poucos, ela não estava lá na imprensa oficial do Vaticano. Na época do Cristo, tinha máquina de escrever? Máquina de xerox? A maioria da população sabia ler e escrever? Qual que era a tradição? Oral. E existia uma profissão, escribas, que faziam o quê? Escreviam. Então era isso, tradição oral. Olha, Marcos disse isso, aí alguém anotava, aí alguém, me empresta suas cópias aí. Então milhares de cópias idênticas se resume na Bíblia que nós temos hoje. E eu não estou falando dos evangelhos agnósticos, que isso é mais profundo ainda. Então quando a gente fala de Bíblia, sim pessoal, a Bíblia é verdadeira, e nós espíritas temos uma obrigação maior. Quais são os 3 pilares que se embasam o espiritismo? Crianças, quais são? O tio Leitão pergunta toda vez. Ciência, todo mundo, de novo. Ciência, o que eu disse até agora que não está nesses 3 pilares sobre a Bíblia? Ciência, tem um exame, né? Datação de carbono, que é um método arqueológico de falar que aquele objeto arqueológico tem X mil anos. Datação de carbono, é um método científico. Religioso, o texto é o que professa todas as religiões. E quando eu falo todas as religiões, as que estão na Bíblia. Os judeus no Velho Testamento, cristãos no Novo. E filosofia, que é a nossa principal missão enquanto trabalhadores da última hora, a reforma íntima. E filosofia para ver que na Bíblia, por exemplo, não está escrito que se eu doar todos os meus bens, eu tenho um terreninho no céu. Quanto e quanto de bula papal, de carta do Vaticano não se utilizou-se na época medieval a esse pretexto? Ter bens e poder. Faltava o quê? O pilar da filosofia. Tá, então o que isso tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, já que eu fiz um break aqui de 15 minutos, a nossa palestra vai até 9h45. Tudo bem para vocês? Ninguém deixou um frango lá assando, sopa, vai secar a água, não? Podemos continuar? Estou brincando, pessoal. Daí a gente já começa, enquanto espírita, olhar para os nossos irmãos cristãos, católicos, evangélicos, de qualquer vertente que seja. A evangélica tem muito mais, né? Com outros olhos. Vocês concordam comigo? Porque o livro sagrado que eles falam, vocês não veem a palavra de Deus? Fala, irmão, vejo sim. Mas o meu Deus é muito mais forte que o seu. Citando alguma parte lá de Isaías, tal, não é? O seu Deus? Qual que é o meu então? Porque eu achei que só tinha um. Vamos estudar a Bíblia, porque olha, você me falando assim, eu acho que você está certo. Eu não li todo aquele livro para ver se tem mais de um Deus. Esse irmão já vai falar, é verdade, o Deus é um só, não tem essa de meu Deus. E aí a gente vai evoluindo a conversa, sem falar de reencarnação, pessoal. Pode deixar a reencarnação de lado, porque se isso é motivo de discórdia, para que a gente fomentar? Eu acho que falar que não tem reencarnação ou que tem é a mesma coisa que falar que amanhã o sol não vai surgir. É ciência pura. A ciência já provou, criancinhas,
que achou a arma que foi assassinado na vida passada. Detalhes de como foi o acidente. E tantos casos catalogados de cunho científico, fora aqueles que eu falo para o meu filho, chama Renato. Falei, Renato, a chance de eu ir primeiro que todo mundo é enorme, porque eu já bati um tanto de vezes, eu já ando de moto. Falei, então é fácil. Só que se eu tiver a oportunidade de te mandar uma carta psicografada, presta atenção. Se eu escrever assim, e aí Renatinho, meu filho amado, adorado, a carta é verdadeira? Ele fala, ponto. Claro que não, papai. O que eu vou falar? E aí, Zé, beleza? Porque como ele chama Renato Leite, meu irmão chama Renato José, Renato é meu irmão, tinha que chamar ele de alguma coisa. Eu passei a chamar ele de Zé. E virou Zé, então eu me referi a ele como Renato. E Zé, a mesma coisa. Então, pro Renato, que só eu e ele sabe, e aí Zé, beleza? Eu não preciso provar que a reencarnação existe, que existe vida após a morte. Então a gente separa isso aí, que eu acho que é o ponto mais polêmico que nos afasta dos nossos irmãos. Vamos falar agora daquilo que afasta nós de nós mesmos espíritas. A maioria aqui falou que faz evangelho no lar, correto? Vamos conferir, quem faz evangelho no lar aí? Não é a maioria não, hein? Vamos fazer. Quem faz evangelho no lar acende uma tocha contra a escuridão. E vamos melhorar? Aquela tua vizinha super legal, ela vai receber essa luz também. Ainda mais que mora em prédio, né? Bom, aí tem dois tipos de jeito de fazer evangelho no lar. Para os mais tradicionais, com filhos maiores, por exemplo, eu recomendo fazer o evangelho sistematizado. Começa no primeiro capítulo, na introdução, e vai até as preces, pelo menos uma vez. Isso vai demorar 1 ano, 2 anos. Isso é legal com quem tem filhos adolescentes. Por quê? Porque, apesar de ser um pouquinho mais chato, eles vão lembrar do capítulo anterior. Quem tem a criançadinha não pode falar de jeito nenhum que vai fazer evangelho no lar. Tem que falar que é piquenique com Jesus. E tem que ser mesmo, hein, pessoal? Tem que ter bolo, suco, pipoca. Passado isso, quem começou pela introdução, lembra o que estava escrito? Eu vou lembrar vocês. O próprio Kardec, até com os ateus, mas o foco agora são os cristãos. Olha o que o Kardec fala. Vocês assistiram o filme do Kardec? É muito bom, né? É muito bom. Eu recomendo, porque assim, quem quer conhecer o Espiritismo tem que assistir aquele filme mesmo, né? Para entender que o Kardec é um pedagogo, professor por excelência da escola de Pestalozzi. As professoras aqui sabem melhor do que eu que é Pestalozzi. E que justamente por ele ser cético, né, não ser um religioso, tem essa obra magnífica. Claro, fora a missão dele, né, que ele cumpriu com maestria. Então ele chega assim, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Vamos lá, crianças. O que são os evangelhos? O Velho ou o Novo Testamento? Velho? Alguém falou velho? É o novo. Evangelho, a boa nova. Quer dizer, a boa nova, né? Evangelho. Então Kardec, ele começa, por que o nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é tão fininho, se comparado àquela Bíblia com borda dourada. A avó de vocês tem uma dessa? A minha mãe tem e me deu. Borda dourada, assim, dessa grossura, aquela linda, cheia de figura no meio. E o nosso evangelho é dessa finurinha, né? Ele começa aqui. 5 matérias, então, contidas naqueles capítulos da Bíblia que falam sobre Jesus, que são os evangelhos. Novo Testamento. Aliás, Novo Testamento que foi traduzido do grego
para o português. Eu esqueci de falar isso, pessoal. Quando eu estava falando de Bíblia, as Bíblias que nós temos hoje, que eu estava falando das traduções, né? A maioria delas foram traduzidas do latim romano, lá da Igreja Católica Apostólica Romana, para o português. Enquanto que Lutero e a Reforma traduziu do grego para o alemão. Então, sim, as Bíblias têm diferenças de palavras, mas é mera tradução. O Haroldo Dutra Dias, ele teve um trabalho de traduzir, ele e uma equipe de pessoas, judeus, católicos, traduziu do grego para o português. Então eu recomendo estudar o Novo Testamento com a sua Bíblia normal, Ferreira Vieira, Bíblia do Caminho, etc., né? Com a do Haroldo, porque além dele fazer as notas de rodapé, porque que ele muda a palavra, ele coloca a anterior. Então tem isso. Então lá naquele Novo Testamento, o Kardec catalogou, podem conter 5 partes. Agora eu vou falar dos Espíritos. Atos comuns da vida do Cristo. Não vou nem falar da gente brigar com o evangélico e católico. Pega o seu YouTube e coloca lá, Espiritismo, Idade de Jesus. Gente, tem espírita brigando entre si, que Jesus não tinha 11 anos, que Jesus tinha 9. Atos comuns da vida. Pasma, tem horas de vídeo discutindo e falando e refletindo se Jesus era casado com Maria de Magdala, com Maria de Madalena. Gente, Jesus era santo, ele não merecia o casamento. Tudo certo. Mas atos comuns, primeira parte, atos comuns da vida do Cristo. Outra parte, os milagres. Quem nunca aqui não viu espírita falando que a multiplicação dos pães não é isso, que Jesus com o poder magnético dele iludiu os 500 Vocês já ouviram? Espírita? Alguém veio fazer palestra aqui falando disso? Com todo respeito aos irmãos que gostam dessa matéria, do fenômeno da multiplicação dos pães, que o morto não estava morto, que era catalepsia. Essa ficou mais fácil, né? Cientistas, né? Ciência, filosofia, religião, eu sou espírita, e o morto não estava morto coisa nenhuma. Mas está na Bíblia, tem um sentido, né? Naquela época Jesus precisava ser fantástico, fabuloso, para atingir aquelas mentes infantis. Por isso que ele falava por parábolas. Por isso que ele falava. Então os milagres. Estão contando aí, né? Atos comuns, os milagres, as predições, que o templo vai cair e tal, e realmente aconteceu. Horas e horas que, isso não estava tão previsto, Apocalipse de João não é bem assim. Predições. As palavras que foram tomadas pela igreja, e aqui a igreja católica mesmo, para fundamento dos seus dogmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá nos evangelhos. E, por fim, o quinto, o ensino moral. E aí Kardec não para por aí. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Gente, se é controvérsia entre nós espíritas, imagina com os irmãos que não são. E imagina, vamos piorar, com quem acha que a Bíblia é uma invenção, né? Então, se as 4 primeiras têm sido controversas, a última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, o ensino moral, a própria incredulidade se curva. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vim destruir a lei. Vamos pegar o episódio da mulher adúltera. O que estava escrito na lei? A mulher que foi surpreendida em adultério deve ser apedrejada, denunciada pelo marido e apedrejada por quem estiver presente. Jesus chegou e falou assim: vocês não podem fazer isso, assassinato é crime. Para quem ia apedrejar? Jesus virou para a moça e falou: danadinha, pôs um capacetinho no marido, né?
Bernardinho fez isso? E simplesmente, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Eles se foram, mestre. Vá, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não veio destruir a lei. Ensino moral. Aí você já consegue conversar com o judeu. Em cima disso, o Kardec continua. Diante deste, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se sob o estandarte que podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. Houve alguma guerra nas cruzadas para dizer que Deus não é o Pai de todos? Não houve. Então isso é Kardec explicando o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E pessoal, a genialidade não para por aí. Porque aqueles que combatem o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo para começar: ah, mas esse seu Evangelho, ele está errado, porque ele não está na ordem que a Bíblia traz. Gente, nem a Bíblia tem a ordem. Essa ordem que a gente vê dos Evangelhos, né, não tem cronologia, não tem uma lógica pedagógica, simplesmente foi uma convenção que a igreja falou: olha, tem que ser nessa ordem, instaurou-se e está tudo certo, não tem problema nenhum. Faz diferença, lembra da biblioteca? Faz diferença a estante está à esquerda ou à direita do salão? Faz diferença. Agora, e o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vou dar uma dica para vocês. Capítulo 1, eu já disse: não vim destruir a lei. Pronto. A mulher adúltera foi e não pecou mais, e quem ia assassiná-la? A gente extrai um ensinamento. Se você é irmão judeu, aliás, qual era a religião de Jesus? Judeu. Que Bíblia que Jesus discutia na sinagoga enquanto era criança ainda? Velho Testamento. Então como é que ele podia virar para o povo dele e falar que eles não poderiam matar, se estava escrito na lei? Os homens esqueceram o principal mandamento. Como é que você pode matar alguém que é filho de Deus e amar esse Deus? Se eu amo a Deus, como é que eu destruo o filho dele? Vocês viram a contradição? Ele não precisou destruir a lei, ele simplesmente veio dar o verdadeiro sentido, o amor. E é o primeiro capítulo que o Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, meu reino não é deste mundo. Depois, há muitas moradas na casa de meu pai. Mas espera aí, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se eu estou falando o reino de Deus no capítulo 4, o Kardec já veio e falou: meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados os aflitos. Vamos dar um exemplo? Quem perdeu um ente querido por Covid recentemente. É muito bom sofrer, irmão. Ou aquele espírito autêntico mesmo, né? Vê uma tragédia, uma criança que morre de maneira horrorosa, né? Ela está resgatando os crimes do passado. Precisa dizer isso? Mas, sim, irmão, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque o seu filho morreu tragicamente, e essa dor, ela tem um sentido. Porque Deus, nosso Pai, não nos fez para sofrer. E quem disse isso? O próprio Cristo. Você é cristão? Você segue Ele? Sim. Então, se é bom sofrer, para quê? Estou voltando aos capítulos, pessoal. Porque ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Seu filho não morreu. Ele só vai nascer de novo. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Mas qual o sentido de tudo isso?
Porque há muitas moradas na casa de meu Pai. O planeta Terra está passando de expiações e provas para a regeneração. E nós somos os trabalhadores da última hora, que seremos remunerados da última hora, igualzinho aqueles pastores, padres, que estão palestrando aqui há tantas e tantas reencarnações e não colocaram o evangelho no coração ainda. Porque essa facilidade que eu tenho aqui, além de eu ser advogado cara de pau, com certeza eu já faço isso há várias reencarnações. É muito fácil você encontrar alguém que não é espírita e fala assim, você é espírita, mas é aquele um que está quase se rendendo ao lado do negro da força dos espíritas, né? Sou espírita, Leite. Então, me conta o que eu fui na vida passada. Falei, olha, eu não sou Chico. Ele saberia dizer com mais propriedade. Mas você quer saber o que você foi na vida passada? Vocês querem saber o que você foi na vida passada? Eu vou dar um exemplo por mim, eu sei. Eu não fui marombeiro. Sabe aqueles caras fortão? Que eu odeio academia. O trem que é expiação e prova mesmo até. Entendeu? Eu tive que fazer bariátrica. Aí tem aqueles que é muito crítico com os outros, juiz, inquisitor. O que eu fui na outra vida? Eu fui uma princesa. Você quer ter 5 empregados e não fazer nada o dia inteiro? Pode ser. É muito fácil a gente saber o que foi na vida passada, é só olhar para hoje. Por quê? Porque esse é o sentido de ninguém poderá ver no reino de Deus e não nascer de novo. A gente está nascendo e aprendendo. Por que eu tenho que reencarnar? Porque quem não depurar o espírito agora, considerando que há muitas moradas na casa de meu pai, vai para onde? Vai virar macaquinho de novo, exilados de capela. Eu já fiz aqui uma vez uma palestra Caminho da Luz. Precisava fazer de novo, né? Caminho da Luz. Porque quem leiam A Caminho da Luz e o livrinho fininho assim, Os Exilados de Capela, vai explicar certinho Transição Planetária de Divaldo. Que é vibratório. Quem não conseguir vibrar na faixa que o planeta tem que atingir, seja bem-vindo ao planeta dos macacos, novamente. Se a gente pensar por um lado, né? A pessoa não tem que trabalhar, viver da que a natureza dá. Você olha a macaquinha ali, tem 5 macaquinhas, tá tudo certo, nós que somos obrigados a ser monogâmicos. E isso é uma evolução. Para alguns, ser banido talvez não é muito ruim. É de cada um. E tem algum problema nisso? Também não. Por quê? Porque somos espíritos imortais. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Qual o reino de Deus? Aonde está escrito a lei de Deus? No coração dos homens. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo os trechos essenciais, eu parei só no capítulo 5. Porque tem o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, e por aí vai. É o primeiro passo que nós temos da fraternidade universal que o nosso planeta, o nosso Brasil, com essa polaridade que está hoje. Se tem polaridade na política, vamos tentar pelo menos não ter na religião, porque Deus nos criou para sermos irmãos, e a gente não vai conseguir escapar disso. Muita paz. Ex-gordo. Vocês estavam preocupados com os mais 45 minutos, né? Muito obrigado, excelentes colocações. É isso aí, a intolerância não pode dominar a gente, né? Onde bem colocado, bem posicionado a luz do Espiritismo. É o que a gente está vendo, muita intolerância aí. Gratidão. Vai dormir aqui hoje ou vai voltar? Então, um bom retorno. Que Deus te guie na rodovia aí. Pertinho. Chegue em paz, né? Obrigado. Nós somos quase... Olímpia é de Rio Preto, né? De Rio Preto. Olímpia é o bairro chique de Rio Preto. Com certeza. Brincadeira. Que bom, pessoal. A Liliane está aí? Não?
Queria agradecer a Liliana Presentes, que ofertou e presenteou a cruzada com esse lindo arranjo de Natal. Então, quem sabe agora a gente pega o embalo das palavras do Rodrigo em épocas de Natal, a gente vai se amolecendo um pouquinho, deixando esse espírito natalino de fraternidade, de comunhão, de caridade tomar conta dos nossos corações. Quem tiver que pedir um perdão, quem tiver que voltar a visitar um parente, tudo isso. Essas datas humanas não são ao acaso, são propositais para que faça com que a gente, como disse o nosso irmão, tenha mais noção de que somos todos iguais, precisamos uns dos outros e só chegamos ao Pai através uns dos outros. Impossível o isolamento e o egoísmo. Somos irmãos. A Cruzada Espírita, nesse embalo de final de ano, vai começar a falar das cestas de Natal de final de ano. Se os passistas quiserem preparar a sala de passe, tá? Por favor. Então, pessoal, a gente faz uma cesta mais caprichada, né, Dani? Final de ano aí a gente capricha nas cestas de Natal. Então, a gente, além de rechear, de aumentar, fazer uma cesta mais gorda, a gente acrescenta com o tema, com o que se comemora. Então a cruzada começa desde já a campanha, pedindo, solicitando a vocês, ou alguém que vocês conheçam, a doação de panetones de Natal, de caixas de bombom, sabe aqueles bombons sortidos, Lacta, Nestlé, a gente coloca nas cestas também. A gente costuma colocar, quando tem bastante doação, né, Daniel? O ano passado foi frango congelado, sabe o frango inteiro congelado? A gente coloca para simbolizar, né? O Natal tem essa história do peru, do tender. A gente vai de frango então, que é mais barato e mais acessível, tá? Então no primeiro momento, e guloseimas. Ah, Daniel, eu posso ajudar a encher as cestas de Natal com chicletes, com balas, com bombons? Pode também. A gente fala do bombom na caixinha, que é prático, né? Não fica solto e na hora de entregar é mais fácil, do panetone embrulhadinho ou do chocotone. Aí fica a critério de cada um. A cruzada ainda precisa de copos descartáveis, de água, de café e materiais de limpeza, né, Biagione? Materiais de limpeza e detergente, sabão em pó. Quem quiser, a casa se mantém através disso. Não temos dinheiro de governo aqui e nem dízimo, tá bom? Muito obrigado de novo, meu irmão, volte sempre. Se você faltar muito, a gente vai dar baixa na carteira, hein? Tô brincando. Vamos então para a última etapa, nos concentrando para receber tudo aquilo que há de bom na casa e que vai ser completado agora com o passe. O passe é essa transmissão e troca fluídica em que todos nós temos que estar receptíveis. Vamos imaginando neste momento a figura do nosso Mestre Jesus, que nos abraça e nos envolve com muito amor na noite de hoje, derramando luz e bênçãos que descem dos céus para nos banhar, para nos renovar, para nos reestruturar, nos dar bom ânimo para continuarmos a marcha da reencarnação, do aprendizado. Pai de grandeza, Jesus amado, mais uma noite de palestras e de ensino, vamos encerrando com a sua permissão. Gratidão pelo contato maravilhoso com a doutrina espírita. Gratidão por tantas bênçãos que recebemos e que muitas vezes nem merecemos, Pai. Gratidão por suportar os nossos defeitos, os nossos vícios e nos dar novas chances para consertarmos. Nos perdoe, Pai, mas antes de nos perdoar, que possamos aprender a perdoar o próximo, a olhar o irmão com os olhos do Evangelho. Irmão semelhante, centelha divina, filhos do mesmo Pai, de mãos dadas, alçando os mundos celestes,
possamos te encontrar, Pai amado, e te agradecer. Muito obrigado por estarmos vivos e podermos progredir. Que tenhamos olhos de ver e escutar os seus exemplos, a sua boa nova. Passo a passo, sem pressa, mas com uma fé e uma esperança na vida futura. Derrama, Pai, derrama sobre os aflitos, os doentes, os obsedados, os depressivos, os encarcerados, os órfãos, aos pais desempregados, aos filhos aflitos. Derrama, Pai, derrama suas bênçãos para revigorar as energias e continuar caminhando com a fé verdadeira e raciocinada no seu amor, na sua bondade infinita. Que possamos receber agora no passe todas essas bênçãos e sairmos daqui revigorados, com um comportamento cristão renovado, deixando para trás o homem velho. Em nome de Deus, encerramos a primeira parte na santa paz do Senhor, aguardando o passe em silêncio. Que assim seja.